Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Nesta feita, para continuar nossa série de mensagens, série de doutrinas, nas 7 cartas do Apocalipse. E hoje nós vamos ver sobre a segunda carta do Apocalipse. Por isso, eu pedi a você que deixasse sua Bíblia aberta no capítulo 2, do versículo 8 até o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 8 ao 11, que é a segunda carta, que é a igreja de Esmirna, para a gente entender um pouco mais sobre esta segunda carta, né? Semana passada vimos a primeira carta, que foi a de Éfeso, e dando continuidade, hoje veremos a segunda, a igreja de Esmirna. É isso? Então deixe sua Bíblia bem aberta para acompanhar o nosso raciocínio e para aprender sobre a palavra do Senhor. Então, para adentrar essa carta, primeiro é necessário a gente entender um pouco dessa cidade, né? Porque o nome da cidade é Esmirna, e hoje essa cidade ela é conhecida como Izmir, e é a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. Esmirna é uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade de Esmirna, para onde foi escrita essa carta, ela foi destruída pelos líbios em 60 a.C. e ela foi reconstruída pelos gregos no final do 4º século a.C. A cidade ganhou nova vida e, por ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver, durante o domínio romano, Esmirna se tornou o centro da idolatria oficial, conhecida como guardiã do templo. Esmirna foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo da adoração à deusa romana, e em 26 depois de Cristo foi escolhida como local do templo do imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade, a imagem de Poseidon, que é o deus do mar, o deus grego conhecido como deus do mar, e Deméter, a deusa grega da ceifa e da terra. Na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população aproximadamente de 100 mil pessoas. Então Esmirna, meus irmãos, era uma cidade grande na época, uma cidade bastante desenvolvida, uma cidade rica, e era considerada como uma segunda cidade maior da Ásia. Só perdia para Éfeso. Então, é necessário também a gente pontuar algumas coisas acerca dessa cidade, dessa igreja. Primeiro, das cartas destinadas à igreja do Apocalipse, encontramos duas que não recebem palavras de desaprovação. Se você pegar todas as cartas do Apocalipse, das 7, que a gente vai ver uma por uma, somente duas não recebem desaprovação da parte de Deus, que é Filadélfia e essa que nós vamos ver hoje em Esmirna. O restante das outras igrejas, sempre Jesus ele mostra os pontos fracos daquela igreja, os pontos negativos, e depois mostra os pontos positivos. Só que em Esmirna isso não acontece. Por quê? Porque Esmirna é uma igreja que procurava andar correta diante da palavra de Deus. Temos a carta escrita à igreja de Esmirna como a segunda, pois a primeira é Éfeso. Ela também concorria com Éfeso pela honra de ser chamada a principal cidade da Ásia e metrópole. Então Esmirna concorria com Éfeso em grandeza, em desenvolvimento. Eram as duas maiores cidades desenvolvidas da Ásia Menor. Ela se aproxima de Éfeso no que tange ao volume do comércio de exportação, e ainda nos dias atuais ela continua sendo uma grande cidade, a única das 7 que atualmente é próspera. Então, das 7 cidades onde são localizadas essas 7 igrejas, Esmirna é que até hoje continua com prosperidade na área
comercial e na área financeira, e existe até hoje. Está localizado na Turquia. A igreja lá foi aparentemente fundada quando Paulo estava pregando em Éfeso. A gente vê isso, depois você vê isso em casa, se quiser anotar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e no versículo 10 você vai ver tratando sobre a plantação dessa igreja em Esmirna. Ela continuou sendo um forte centro eclesiástico por vários séculos. Esmirna era uma cidade importante e populosa no primeiro século e era conhecida principalmente pela sua beleza. Então Esmirna, além de ser uma cidade próspera, rica, bastante desenvolvida, também é uma cidade muito bonita. Assim como a gente tem hoje, né, grandes cidades na Europa que são belas, como a França, Londres, né, que todo mundo quer viajar para lá, Veneza e tantas outras cidades. Esmirna é uma cidade muito bonita e encantava as pessoas pela sua beleza. A tradição cristã sugere que Policarpo, discípulo de João, o apóstolo, chegou a ser bispo na igreja de Esmirna. Então, um dos pastores na igreja de Esmirna foi Policarpo, considerado como um dos pais da igreja, que foi morto por Roma. E a cidade era uma cidade muito leal a Roma, que era a capital do Império Romano. Ou seja, Esmirna é uma cidade muito leal ao Império Romano. Mas vamos adentrar a carta em si, meus irmãos. Quando a gente olha para a carta que está descrita do versículo 8 até o versículo 11, primeiro nós vemos Jesus mandando esta carta e falando para quem ele manda essa carta, assim como as demais cartas. Diz assim o versículo de número 8, olha aí comigo, versículo 8, aí diz assim, olha, que o anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Quem lembra aqui, eu expliquei na semana passada, quem é o anjo da igreja? O pastor. Quando Jesus ele manda João escrever aquela carta e diz, olha, manda para o anjo da igreja, ele está se referindo ao pastor da igreja. Por que o pastor? Porque a palavra anjo significa mensageiro. E o que o pastor é? Um mensageiro da palavra de Deus. É alguém que foi chamado para pregar a palavra e para ensinar a palavra ao rebanho. Então, por isso que o pastor ele é chamado em Apocalipse de anjo da igreja. Além disso, o anjo também ele tinha a função de guardião, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de guardar pessoas e guardar localidades. Então, o pastor é chamado de anjo porque ele é um guardião do santo rebanho do Senhor. Ele foi comissionado para guardar a igreja a qual ele pastoreia. E terceiro, porque o anjo, a semelhança do pastor, o pastor, a semelhança do anjo, é um servo do Senhor. Então, por conta dessas três características, é que João chama o pastor de anjo, porque ele é um mensageiro da palavra, ensinador, porque ele é um guardião do rebanho de Deus e porque ele é um servo de Deus. Ele foi chamado para servir a igreja do Senhor. O pastor, ele não é dono da igreja. O pastor, ele é servo da igreja. Deus não dá a igreja ao pastor, mas ele dá pastores à igreja. É muito importante que os irmãos entendam isso. Então, o escritor vai dizer, olha, escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna. Aí o que eu acho interessante ainda no versículo 1, se você verificar, ele diz assim, olha, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Se a gente voltar para Éfeso, a gente vai ver que em Éfeso, Jesus não se mostra dessa forma. Ele se mostra em Éfeso, no versículo de número 1, do capítulo de número 2, ele diz assim, olha, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Porque em Éfeso ele se apresenta de uma forma diferente. Porque a realidade e o contexto da igreja de Éfeso era totalmente diferente. Ele se apresenta como o primeiro e o último, e aquele que foi morto e reviveu. Essa ideia de primeiro e último, ela só se apresenta no Novo Testamento em Apocalipse, nessa passagem, e também no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17.
Veja aí, Apocalipse, capítulo 1, e versículo 17. Alguém poderia ler, por favor? Amém? Eu sou o primeiro e o último. Essa mesma ideia, agora com relação a Deus, se repete no versículo de número 8 do capítulo 1, quando diz assim: olha, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o início e eu sou o fim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, por mim todas as coisas se criaram e por mim todas as coisas se acabarão. Em Cristo Jesus, a humanidade, tudo que é na vida tem um começo e tem um fim. Mas além dele se apresentar como o primeiro e o último, ele continua ainda no mesmo versículo 1, melhor, no versículo 8, dizendo: olha, eu fui morto e revivi. Algumas versões dizem: ele morreu e ressuscitou. Por quê? Porque ele está falando aqui do caráter da doutrina da ressurreição. Cristo, ele vem ao mundo mandado por Deus, com a missão de morrer e ressuscitar, para que através dele todos nós tivéssemos salvação. E a doutrina da ressurreição é uma doutrina verdadeira. Veja o que é que diz aí o Evangelho de João, versículo 25 a 26 do capítulo 11. João, Evangelho de João, capítulo de número 11, versículos 25 e 26. Evangelho de João 11, capítulo 11, Evangelho de João, versículo 20. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Creio com isso. Amém. A mesma ideia sobre a doutrina da ressurreição, irmão, encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, quando diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Jesus, ele morre e ele ressuscita. Essa é uma doutrina verdadeira. E todo o Evangelho está embasado justamente nisso, na morte e ressurreição de Jesus. Agora a pergunta é: por que ele diz isso somente nesta carta e não nas outras cartas? Porque em Éfeso ele fala completamente diferente. Tem um detalhe: é porque em Esmirna aconteceu algo. Em Esmirna, a cidade ela foi destruída por volta do ano 600 antes de Cristo, e ela voltou a se reerguer em 290 antes de Cristo. Então a cidade foi destruída, ou seja, ela morreu, e depois de muitos anos ela foi reerguida, ou seja, reconstruída novamente. Então quando Jesus diz: olha, quem escreve esta carta é o que morreu e ressuscitou, os irmãos de Esmirna paravam e pensavam em tudo aquilo que aconteceu na cidade. E diziam: eita, semelhantemente foi a nossa cidade. Ela foi destruída e agora ela foi reerguida novamente. Então por isso que Jesus diz que ele morreu e ressuscitou. E se ele morreu e ressuscitou, e nós cremos nisso, irmão, se ele é o primeiro e o último, isso traz conforto suficiente para a vida dos habitantes de Esmirna. Isso dá a entender no coração dos crentes de Esmirna que, apesar deles terem perdido a cidade não tivesse sido destruída e depois reerguida, mas tudo isso tinha acontecido porque Deus permitiu que acontecesse. Porque Deus permitiu que acontecesse com um objetivo. É como na nossa vida, irmão. Nada que
acontece na nossa vida, acontece por acaso. A gente acha que quando tudo está bem, é porque Deus está conosco. Mas quando tudo está ruim, está mal, está se perdendo, está acabando, eita, Deus me deixou. A gente acha que Deus está somente conosco nos momentos bons, momentos de festa, de alegria, de descontração, né? De fartura, quando a conta bancária está bem cheia. E às vezes quando a dificuldade vem, né? A geladeira fica vazia, fica parecendo uma boate, só tem gelo, só tem fumaça e luz, né? A gente acha que Deus não está com a gente. Mas Deus está, irmão. Está nos momentos bons e nos momentos ruins. Ele é o primeiro e o último. Ele é o que foi morto e ressuscitou. E por isso é que nós temos que confiar nele, nos apegar a ele, entender que apesar do momento bom ou do momento até mesmo ruim, e principalmente nos momentos ruins, ele está conosco, nos ajudando a passar por esse momento. Ele nos ajudou a passar pela pandemia, irmão. Teve muita gente que pegou essa doença, que graças a Deus recebeu livramento. E teve gente que nem pegou, graças a Deus. Mas, apesar de tudo isso, Deus sempre esteve com o seu povo nesse momento. Sim ou não? Sim. Então Deus estava com a igreja e com o povo de Esmirna nesse momento ruim, quando ela foi destruída, e depois no momento quando eles se ergueram. Só que eles se ergueram, mas eles não voltaram logo a ter aquele mesmo patamar financeiro, aquela vida econômica, porque a cidade tinha sido destruída. E quando você, digamos assim, sofre uma dificuldade somente financeira, né, uma perda financeira muito grande, para você se erguer não é fácil. É como uma empresa que quebrou para se reerguer depois, não é fácil. Tem que começar tudo do zero. E Esmirna começa tudo do zero. E a gente vê, irmãos, que Cristo ele continua falando aquela igreja no versículo 9. Veja o que é que ele diz no versículo de número 9. Eu sei as tuas e tribulação e pobreza, mas tu és rico e blasfemo. Veja o que ele diz acerca daquele povo. Primeiro ele diz que conhece, Deus conhece tudo. E ele deixa logo claro, ele diz: eu conheço a tua tribulação. Tribulação. Algumas versões dizem aflição. Ou seja, aquela igreja era uma igreja que passava por tribulação. E toda aquela tribulação, irmãos, estava ligado a um detalhe. É o que está no versículo de número 9 ainda, quando você lê, quando diz assim: e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. Em Esmirna existia um grupo muito grande de judeus. E o cristianismo, desde o seu início, sempre foi considerado pelos judeus como uma seita do judaísmo. Ou seja, uma religião falsa que nasceu do judaísmo. E os judeus não viam os crentes com bons olhos. Por quê? Porque os crentes não seguiam a lei de Moisés, que dizia que tinha que circuncidar ao oitavo dia, que dizia que tinha que guardar as dietas, não pode comer determinado tipo de comida, que dizia que tinha que guardar o sábado. Então, quando os cristãos se convertem, eles não guardam nada disso, porque isso já tinha passado. Isso era as sombras do que iria acontecer. Então os judeus olhavam para os cristãos e tinham preconceito. E que esse povo não é judeu, esse povo é falso. E muitos dos cristãos foram perseguidos, onde eles estavam por pessoas ligadas à sinagoga. E em Esmirna, irmão, não era diferente. Em Esmirna, os crentes sofreram de todos os ataques dos judeus, os piores ataques. Por quê? Porque os judeus eram acoloiados com Roma e diziam: olha, os cristãos estão aqui em Esmirna, estão fazendo isso, fazendo aquilo. E o Império Romano começou a proibir o culto na igreja de Esmirna.
Os crentes de Esmirna começaram a passar dificuldades, começaram a ser perseguidos, começaram a ser presos, açoitados. É por isso que João, escrevendo, sendo usado por Deus, diz assim: eu sei as tuas obras e a tribulação. Porque a tribulação adivinha desses judeus, que eram sinagogas de Satanás. Mas além da tribulação, João nos fala uma segunda característica daquela igreja. Aquela igreja é uma igreja pobre. É uma igreja pobre. Não é uma igreja rica. Por quê? Porque a cidade tinha sido destruída, o povo estava se reerguendo financeiramente e agora a igreja também está se reerguendo. É uma igreja pobrezinha, simples, sem muitos recursos financeiros. Por quê? Por conta da perseguição também dos judeus, que muitas das vezes fazia com que os crentes não conseguissem empregos, juntamente com Roma. E sofriam porque às vezes não tinha emprego, a igreja era pobre, a igreja estava começando e os crentes eram pessoas simples. Então a gente vê, irmãos, que crente, ou melhor, existe crente pobre. Essa história de que crente tem que ser rico, né? Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Tem gente que acha que porque é crente tem que ser rico, mas a gente vê na Bíblia que Deus tanto está com o rico, como também está com o pobre. Veja aí Mateus 19, versículo 21. Mateus 19, versículo 21. Disse-lhe Jesus: queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro do céu. E vem e segue. Amém. Veja aí Jesus cuidando dos pobres. Essa história de que ser pobre é maldição, isso é mentira, irmão. Isso é mentira, não cai nessa história não. Eu vou ler aqui Provérbios 31 e versículo de número 29. Provérbios 31. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não coloquei. Perdão, 31, 9. Diz assim: abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e ao necessitado. Uma das bem-aventuranças de Jesus, não sei se você se lembra, mas é voltada aos pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então na Bíblia, irmão, tanto o rico quanto o pobre estão debaixo da mão de Deus. A igreja de Esmirna é uma igreja pobre, uma igreja que passava por dificuldade financeira, era uma igreja que passava por tribulação, e também é uma igreja que vai dizer que sofria atos dos judeus daquela cidade, a ponto de Jesus dizer que conhecia a blasfêmia, não da igreja, mas dos que se diziam judeus, mas eram sinagogas de Satanás. Então veja, crente passa por dificuldade, sim ou não? Sim. Tem muita gente que acha que porque eu vou ser crente, não, aí Deus vai me dar tudo, vai me abençoar, vai dar o que eu quero, vai dar um carro, vai dar uma casa, um emprego muito, muito bom. Eu sei que Deus abençoa. Mas essa história de que crente, que algumas igrejas ensinam por aí, que crente, se estiver passando por dificuldade, está em pecado, isso é mentira. Isso é o ensinamento dos amigos de Jó, que ensinavam errado, que pensavam errado. Não é o que a Bíblia ensina. Paulo diz que pode todas as coisas naquele que fortalece. E no versículo anterior, ele diz: olha, eu serei em fartura, como também sei padecer necessidade. Ou seja, Paulo passou necessidade. Paulo morre pobre, irmãos. Os profetas de Deus não eram homens ricos. Amós, Obadias, Naum, Oséias, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, esses homens não eram ricos. Paulo não era rico, Timóteo não era rico, Mateus não era rico, Marcos não era rico. Paulo morre no capítulo 4 de 2 Timóteo, pedindo para que dava para ele uma capa. Além de morrer pobre, ele morre quase sem roupa.
Então vejam que os homens de Deus da Bíblia não eram homens ricos. Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza. E se você quer ser mais crente, tem que ser pobre, não. Mas isso não quer dizer que se você é crente, você tem que ser rico. Deus abençoa, Deus cuida, Deus provê, Deus dá o suficiente, Deus está à frente, Deus abençoa, mas Deus tanto ama o rico quanto ama também o pobre. E a Bíblia vai mostrar que Deus cuida e tem prazer que o seu povo cuide do povo pobre. Então a igreja de Esmina é uma igreja que passava por momentos financeiros não muito interessantes. Porém, aí vem o detalhe: era uma igreja pobre do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista espiritual, o versículo 9 vai dizer: mas tu és rico. Rico. Tem muita gente aqui na terra, irmãos, que é rico financeiramente, economicamente, mas é pobre espiritualmente. O final da vida é só misericórdia. Tem muitos que não têm uma casa, não tem mansões, não tem carro, não, dois, não tem uma frota, mas espiritualmente estão mortos. E existe uma multidão de gente, de crentes salvos em Cristo Jesus, que são pobres financeiramente, que às vezes só têm o suficiente para comer, para vestir e para beber, mas são ricos espiritualmente. Talvez você não tenha a riqueza que um dia sonhou. Talvez você não tenha a condição financeira que um dia você planejou. Talvez você não tenha a casa de luxo que um dia você sonhou. Mas saiba de uma coisa: o seu tesouro celestial está bem guardado. O seu tesouro espiritual está bem guardado e esperando. Seja fiel, siga em frente. Não desista, não murmure, não reclame com Deus, não diga: Senhor, porque a minha vida é assim, Senhor, porque falta isso, falta aquilo. Não, se alegre no Senhor com aquilo que o Senhor tem lhe dado, levante para os céus e diga: Senhor, eu te agradeço. Tem que agradecer, irmão. Paulo disse: olha, tendo que comer, tendo que vestir, estou satisfeito. A Bíblia vai dizer ainda que aqueles que procuram ser ricos se perdem. Muitos procuram riqueza demasiadamente e às vezes acabam morrendo na trajetória espiritual. Quantos e quantos crentes que eram crentes, hoje nem mais são, vieram para a igreja e na primeira bênção que foi derramada sobre eles, foram embora. Não é assim? E outros, graças a Deus, que com muita bênção financeira ou com pouca bênção, mas têm permanecido fiel. Irmãos, a Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem comem, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não comem. Esmina é uma igreja pobre. Talvez quem passasse por Esmina julgasse: não, para ir de igrejola, para ir de igreja, isso é igreja desse jeito, o Vicente não tem nada, os bancos tudo velho, né? Os cupins já roendo, né? O povo do velho, né? O povo não se veste bem, aquela roupa já batida, né? Parece até pano de chão. Mas Deus olha para aquela igreja e diz: olha, vocês são ricos. Detalhe: é uma das únicas igrejas das 7 que não recebe repreensão de Deus. Veja que coisa interessante. Não recebe repreensão, nem ela nem Filadélfia. Parece que os crentes, irmãos, quando passam mais dificuldade, é que são mais fiéis a Deus, não é assim? Quanto mais dificuldade, mais fiel. Parece que quanto mais Deus abençoa, mais o camarada se distancia. A pessoa estava ali orando: Senhor, me dá uma casa, me dá um emprego, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, eu preciso, tu sabe. Aí Deus abre. Aí daqui a pouco a pessoa começa a trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar bem, né? Compra um carro, compra uma moto. Aí hoje é o quê? Segunda-feira, hoje é dia de culto. Não, hoje não.
Deixa, eu vou quarta-feira. Quarta-feira é o quê? Não, quarta-feira é oração. Não, quarta-feira eu vou sair com os amigos do emprego, posso não. Quando é que tem que trabalhar? Não, sexta-feira. Sexta-feira, eita, sexta-feira eu estou cansado, rapaz, já saí agora de semana, vou descansar na sexta-feira. Aí vai, Deus abençoe, em vez de ele permanecer corretivo nos caminhos de Deus, buscando a Deus, parece que vai se distanciando. Mas parece que o contrário também é verdadeiro. Quanto mais aperto, mais o povo ora. Quanto mais aperto, mais o povo lê a Bíblia. Não é assim? Quanto mais aperto, mais o povo está buscando ao Senhor no ciclo de oração. Está na mudança? Vamos para a pizzaria, vamos para a praia, vamos para o shopping, né? Quase todo dia. Vamos para isso. Estou dizendo que não pode ir, não pode ir, irmão. Mas vem também para a igreja adorar a Deus. Mas tem pessoas que quando Deus começa a abençoar, a pessoa começa a esquecer de Deus. E em Esmirna era o contrário. Quanto mais o povo era pobre, mais o povo era fiel a Deus. Aí Deus diz, olha, tu és pobre, mas tu és rico. É pobre material, mas é rico espiritual. Qual é a melhor riqueza? É a riqueza material ou a riqueza espiritual? Espiritual. Então aquela igreja é elogiada por Deus. Tu és rico. Aí tem no versículo 9, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás, como a gente já viu. Aí no versículo 10, aí começa Jesus a escrever acerca das coisas futuras que iriam acontecer naquela igreja. Aí diz assim, olha, não temas das coisas que há de padecer. Meu Deus do céu, o povo está pobre, né? O povo está pobre, ainda vem mais tribulação aí, vem mais luta. Né? Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, se não me engano, diz assim, olha, bem-aventurado és quando passarem por diversas tribulações, diversas perseguições, diversas tentações. Veja que não é uma não, irmão. Olha, são diversas, ou seja, são várias. Aí a igreja de Esmirna é pobre, está passando tribulação, porque os judeus estão perseguindo ele, Roma está perseguindo. Aí Jesus olha para aquela igreja e diz, olha, não tema das coisas que há de padecer. Ou seja, vem mais coisas por aí. Né? Vem mais coisas. Aí diz assim no versículo de número 10 ainda, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Mas o interessante, irmãos, continuando, aí vai dizer assim, olha, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a e dar-lhe a coroa da vida. Se aquela igreja olhasse para essa profecia futurística de Jesus acerca do que iria acontecer, e quando visse tribulação, ia dizer, meu Deus do céu, de novo, prisão de novo, tentação de novo, como você já está dizendo, vai ter tribulação, vai ter prisão, e vai ter como vocês vão ser tentados. Primeiro tribulação, segundo prisão, e depois tentação. Vocês vão ser tentados na prisão e na tribulação. Mas como é que aquela igreja deveria se fortalecer nesse momento tão difícil que iria acontecer no futuro? Aí está no versículo 10, vamos começar a dizer assim, olha, nada temos. Ou seja, não temos. É a mesma coisa que está lá em Josué. Não temas, eu sou contigo. Qual é o segredo para passar pela tribulação, pela perseguição, pela luta e pelas dificuldades da vida, semelhantemente a essa igreja? Primeiro, é não temer. Não temer. Por quê? Porque há um segredo espiritual muito forte. E qual é esse segredo? É que você não passa sozinho pela vida. Você não passa sozinho pelas perseguições. Você não passa sozinho pelas pedradas da vida.
Você passa com Jesus. Salmo 3, versículo de número 3. Salmo 3, versículo de número 3. Veja o que o salmista diz. Salmo 3, versículo de número 3 diz assim, olha. Amém. Tu és o meu escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Só essa primeira parte, escudo. O que é um escudo? Era um instrumento de proteção que os soldados usavam nas batalhas, na guerra. Sabe o que Jesus é para a gente em meio às lutas, às dificuldades e às pedradas da vida? Escudo. Ou seja, Ele está à nossa frente nos protegendo. Ele está à nossa frente cuidando de nós. Ele está à nossa frente como escudo. Pode vir pedrada, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir perseguição, pode vir fofoca, pode vir o que vier, mas Ele está à frente como escudo. Um escudo. Então, irmão, não ligue se você estiver passando por dificuldade. Jesus está passando por você. A cruz pode ser pesada, mas Ele está segurando a cruz junto com você. As lutas, as fofocas, né? Aquelas bocas malditas que tem por aí, que fica fofocando de você, né? Aquela boquinha abençoada, né? Jesus está à frente como escudo. Ligue não, né? Deixe falarem até os dentes cair. Pode falar até os dentes cair, não se preocupe não. Jesus está à frente. Né? Esse povo com esses olhos de peteca aí, né? Com esses olhos de peteca. Esses olhos de peteca, ó, tu visse, rapaz, a irmã comprou um sofá novo, que sofá? Como é que essa irmã comprou esse sofá, hein? Se não trabalha, como é que é isso, hein? O povo fica preocupado até com a bênção de Jeová na sua vida. É os olhos de peteca. Então não ligue, Deus está à frente cuidando de tudo. Ah, viste aquela irmã, rapaz, a roupa dela, aquela roupa que ela comprou. Rapaz, aquilo não foi irmã nenhuma não, aquilo foi lá no shopping, aquilo é caro demais. Mas Jesus está à frente cuidando, não deixa falar. Enquanto as pessoas falam de você, Deus está à frente cuidando e abençoando. Deixa falar, deixa quem quiser falar. Deus é o nosso escudo para a gente. Então o segredo para permanecer no caminho firme e forte é tocar o barco à frente e não dar ouvidos. Não dê ouvido, porque tudo que o diabo quer é que você dê ouvido. Porque você dando ouvido, você vai ficar triste. Ficando triste, você vai perder um ano. Perdendo um ano, você vai perder até força de vir para a igreja adorar a Deus. Então deixa quem quiser falar, deixa quem quiser cochichar, deixa os olhos de peteca, as bocas malditas, nem entrega a Jesus, que Jesus toma um pacote e toma conta. Então, voltando, o segredo é: não temas, porque Deus passa conosco em meio a essa dificuldade. E Ele estava junto com a igreja de Esmirna. Mas Ele diz algo interessante ainda no versículo 10, assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Segredo para passar pelas dificuldades, luta, tribulação: ser fiel. É não temer e ser fiel. É Jó. É ser o Jó da vida, é ser fiel em meio às dificuldades. É permanecer firme no Senhor. Tem muita gente que não aguenta a tribulação e a perseguição e se desvia. Por quê? Porque passa murmurando, passa questionando, passa reclamando, colocando Deus no canto da parede. Mas quem permanece fiel, irmão, não esmorece na fé. E aqueles que são fiéis ou que são fiéis, a gente vê que Jesus ele promete um prêmio, e esse prêmio é a coroa da vida. Por que a coroa da vida? Porque em Esmirna, irmão, eu falei, Esmirna é uma cidade bastante desenvolvida, Esmirna é uma cidade rica, Esmirna é uma cidade próspera, mas Esmirna também era uma cidade onde aconteciam os Jogos Olímpicos.
Os Jogos Olímpicos aconteciam em Esmirna. Corrida, lançamento de dardo e outros tipos de modalidades esportivas. E quando chegava ao final daquelas competições, o que é que os competidores ganhavam? Um prêmio. E esse troféu era uma coroa. Era o prêmio. Então Jesus pega essa simbologia dos Jogos Olímpicos para falar para aquele povo que conhecia muito bem os Jogos e dizia: olha, vocês vão ganhar a coroa. Mas não era uma coroa semelhante à coroa dos Jogos Olímpicos. Não é uma coroa como premiação de uma competição que você competiu aqui na Terra. Mas é a coroa da vida. Uma coroa espiritual. Qual é o prêmio que o crente recebe depois de permanecer por toda a vida fiel a Deus, passando pela luta, pela dificuldade, pela tribulação? É a coroa da vida. É a salvação. Embora Deus possa lhe encher de bênçãos aqui, embora Deus possa alargar as suas tendas, encher os seus celeiros, mas o maior de todos os prêmios será a coroa da vida. É a salvação. Quando você chegar lá do outro lado da vida, você vai receber esta coroa como um prêmio pela fidelidade aqui na terra. Por ter permanecido fiel no Senhor. Tem muita gente que diz: olha, mas por que ser crente? Para que vale a pena ser crente? É tanta dificuldade, é tanta coisa. Só que essas pessoas se esquecem do maior de todos os prêmios, que é a coroa da vida, que é a eternidade. E por fim, versículo 11, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, viverá eternamente. Vai viver de eternidade em eternidade. Então, irmãos, o que é que a igreja de Esmirna pode nos trazer para a gente como lição nesta noite? Para que você saia daqui cheio do conhecimento de Deus. Primeiro, é que crente passa por dificuldade. Crente passa por dificuldade. Não vá nessa história de pare de sofrer. Já passou na frente de uma igreja que tinha a plaquinha pare de sofrer? Aquela frase é mentirosa. Porque a Bíblia mostra que crente sofre, que crente passa por dificuldade, que crente passa por luta. Mas Deus nos ajuda em tudo. É na luta que Deus está conosco. Segundo, crente é perseguido sim. Crente é perseguido. A igreja de Esmirna é uma igreja que foi perseguida. Igreja pobre é uma igreja de Deus, ou seja, igreja que não tem muitos recursos? Sim. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente olha para algumas igrejas por aí, e porque a igreja é uma igreja pequena, é uma igreja simples, a gente começa a zombar daquela igreja. Isso é uma igreja, é uma igrejola, né? É uma igrejola. A gente não